No programa Manhã da Mais, consultório médico. Hoje no consultório médico o assunto são as dores nas costas. A falta de atividade física na quarentena pode intensificar as dores nas costas e também trazer alterações metabólicas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o Dr. Antônio Krieger, médico ortopedista, especialista em coluna. Obrigado pela sua participação hoje aqui na Rádio Mais, Dr. Krieger. Prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia, ouvintes. É um prazer participar do programa. Obrigada. Doutor, o isolamento tem nos privado de várias coisas, entre elas fazer uma simples atividade física, uma simples caminhada, ou até mesmo ir naqueles encontros, nas atividades físicas que normalmente a gente fazia. E isso pode trazer algumas consequências. E intensificar as dores no corpo é uma delas, doutor? Certamente. O isolamento social acabou nos trazendo uma imobilidade, ou seja, nós nos mantivemos nesse último período muito mais sedentário do que a nossa rotina normal, mesmo para pessoas que não são praticantes de atividade física, mas eram acostumadas a se deslocar para o trabalho, ir até o mercado, dar uma caminhada, e agora com o isolamento nós diminuímos a quantidade de passos, nós diminuímos o estímulo físico de maneira geral, e isso traz consequências para o nosso corpo. A dor nas costas, sem dúvida, é a principal queixa, e hoje nós temos observado uma demanda aumentada de pacientes com dor nas costas relacionadas a esse período de longos momentos de sofá, e isolamento dentro de casa. Uhum. Algumas pessoas até tentaram ir nos parques, nas ruas para fazer atividade física, mas a repercussão foi bastante negativa, e eu acho que isso traz ainda mais uma inibição para as pessoas, saírem de casa e fazerem uma caminhada, andarem de bicicleta, enfim. Doutor, o que a gente pode fazer na falta dessa atividade física? Existe alguma alternativa? Certamente sim. Essa própria questão de se movimentar ou de sair, hoje temos uma dualidade. Por um lado, nós queremos o isolamento, queremos achatar a curva da Covid, evitando um colapso do sistema de saúde e mortes desnecessárias, e isso é algo que nós temos sim que levar em consideração, respeitar as orientações do Ministério da Saúde, as orientações mesmo locais, da Prefeitura, da Vigilância Sanitária. Por outro lado, nós não podemos permitir que o remédio seja mais grave que a própria doença, ou seja, que exatamente esse isolamento comece a trazer outros impactos graves. Por exemplo, aumentou a incidência de pessoas que têm morrido em casa por infarto, por derrame, exatamente por medo de buscar os prontos-socorros, e hoje a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia tem orientado as pessoas a continuar buscando o pronto atendimento quando elas têm algum sintoma cardiológico, porque hoje o medo tem deixado as pessoas negligentes consigo mesmas com relação a algumas situações de saúde. Falando em exercícios, nós podemos fazer várias atividades dentro de casa mesmo, que vão permitir que nós mantenhamos a nossa circulação, o nosso condicionamento cardiorrespiratório, o nosso tônus muscular ativo, protegendo a nossa coluna, protegendo a nossa parte cardiometabólica. Existem muitos programas de exercício para serem feitos dentro de casa, sem necessidade de equipamentos, de aparelhos, de halteres, às vezes adaptando com alguns objetos que temos dentro de casa. Se buscar na internet, em redes sociais, muitos profissionais de educação física têm orientado e feito planilhas até individualizadas de acordo com o condicionamento físico e a idade de cada indivíduo, que permite exatamente essa manutenção durante o período em que nós ficamos de quarentena. Então vale buscar essa alternativa de fazer atividade física em casa para fortalecer essa musculatura e evitar as dores. Vale sim. Para termos uma ideia, houve a publicação de um estudo americano em que avaliou pessoas normais que eram fisicamente ativas, que realizavam em torno de 6.000 a 10.000 passos diários. Isso é uma das medidas de atividade que pode ser feita, que é a quantidade de passos
diários que nós fazemos. Uma meta diária de 10 mil passos é bem adequada. E isso, caminhando, claro, numa situação normal, caminhando um certo período até o trabalho, evitando escadas, evitando elevadores e usando escadas, fazendo alguma caminhada num parque, a gente consegue bater esses 10 mil diários com certa tranquilidade. E esse estudo avaliou durante 2 a 3 semanas as pessoas que diminuíram essa quantidade de passos para 1.000 passos, no máximo 1.500 passos diários. Em 2 a 3 semanas, houve um aumento da quantidade de gordura visceral, ou seja, de gordura abdominal nessas pessoas, houve diminuição da massa muscular, houve diminuição da sensibilidade à insulina, ou seja, as pessoas começaram a aumentar o risco de pré-diabetes, houve piora do metabolismo lipídico, ou seja, do metabolismo de gordura depois das refeições, as pessoas começaram a metabolizar pior a gordura que vem do alimento, ou seja, em 2 a 3 semanas em que as pessoas pararam de se movimentar, já se observaram alterações no metabolismo que são gravíssimas e que podem levar a consequências enormes na nossa saúde. Por isso é fundamental que a gente mantenha o corpo em movimento. Então, o isolamento faz com que a gente se mexa menos, mas isso traz consequências terríveis para o nosso organismo, tanto para a parte, né, física quanto para a parte metabólica. Isso, exatamente. Buscar se mexer e sair da zona de conforto, né? Porque a gente acaba ficando em casa, né? E não busca mexer o corpo. Então, é importante mexer o corpo e não ficar só, né, de uma maneira mais tranquila, né, doutor? Exatamente, é fundamental. Além disso, períodos de imobilidade, ou seja, quando nós ficamos muito tempo acamados ou diminuímos drasticamente a atividade física que o nosso corpo estava acostumado a ser exposto, ocorre uma atrofia da musculatura paravertebral, ou seja, dos músculos que estabilizam e protegem a nossa coluna. E essa atrofia, a partir de 2 dias de imobilidade, já começa a ter uma atrofia. Então é um período curto para que já tenha consequências no nosso organismo. E isso vai levar a uma incidência aumentada de dor nas costas, de aumento de risco de formação de hérnia de disco. Portanto, eu digo que o exercício físico deve fazer parte da nossa rotina de saúde como a escovação de dentes. É algo que precisa ser feito com frequência, com constância. Não adianta fazer muito durante um período e depois ficar dias sem escovar o dente ou dias sem fazer exercício, porque a gente vai sentir o peso disso. Com certeza. Doutor Antônio Krieger, mais alguma coisa que o senhor gostaria de colocar aqui que eu não perguntei, que é super importante sobre o assunto? Eu acho que é muito importante nós buscarmos um profissional de educação física para que nos oriente, também evitar a atividade física por conta, para que evite ainda fazer lesões ou, né, ou sofrer de maneira desnecessária. Nós temos hoje acesso à informação e vamos nos movimentar. Legal. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa Manhã da Mais, doutor. É um prazer. Prazer em recebê-lo. Bom dia. Conversei então com o doutor Antônio Krieger, ele que é médico ortopedista, especialista em coluna, e chamando a nossa atenção. É preciso se mexer. Coisas que a gente nem percebe. Antes do isolamento, né, para você ir na padaria, você ia andando, para você ir na farmácia, você ia andando, para você fazer coisas simples, para ir à missa, você ia andando, né? Hoje, com o isolamento, você não vai mais à missa, então você não caminha aquela parte da missa, né? Você não vai mais à farmácia toda hora, você não vai mais à padaria todo dia comprar o pãozinho, então você não vai mais a pé. Então, e a somatória disso tudo, né, vai fazendo com que a gente se movimente menos, que piore o nosso metabolismo, né, e, consequentemente, né, também tragam as dores.